Estás a ouvir? Estás a ouvir? A todos os ouvidos. Anda, vai começar o programa. Sejam bem-vindos àquele que é o episódio número 1 de Ouves-me ou Bem. Estarão vocês a perguntarem, então, mas isso é o quê? Bem, nós de forma aleatória convidamos pessoas para que nos expliquem, no fundo, o sentido da vida e, em particular, o sentido da OBEI. Desta vez escolhemos João Rodrigues, que é tão só o People and Culture Director da OBEI. Não sei há quanto tempo, João? Olá, Alvin. Olá. Desde fevereiro de 2018. Que tal? Excelente. Tens-te aguentado? Tenho, exatamente. Tem sido uma experiência incrível e tem sido, acima de tudo, um desafio tremendo poder fazer parte de uma empresa que está em pleno crescimento e em desenvolvimento e desde fevereiro de 2018 que aqui estou, apesar da minha ligação ao OBEI ser muito antiga, pelo menos do lado emocional. Eu sei que tu fazias uns jantares, não é? Regulares, onde estavam presentes alguns elementos da OBEI. Exatamente. Elementos influentes? Sim, alguns deles influentes, alguns ainda cá estão, outros já não, mas a maior parte está cá. Amigos de longa data, alguns de faculdade, outros de outras experiências profissionais, e foi desde eu costumo dizer que, apesar de estar desde 2018 na empresa, desde 2010 que eu sou da OBEI, porque na altura o José Cruz, que é o nosso diretor de operações, saiu da empresa onde ambos trabalhávamos para se juntar à OBEI. A OBEI na altura tinha 25 pessoas, hoje somos mais de 1200. E aí começou a minha paixão também pela OBEI, e eu costumo dizer que sinto que sou da OBEI desde essa altura. Então, mas espera, mas nessa altura, em 2010, estavas tu noutra empresa. Isso quer dizer que estavas insatisfeito com a empresa onde estavas? Nada disso. Mas quando nós... eu acredito em pluriamor, digamos assim, a esse nível. Há marcas que nós seguimos porque acreditamos principalmente nas pessoas que lá estão, outras vezes é pelo produto que elas representam. No caso da OBEI era claramente pelas pessoas e por acreditar naquilo que era feito aqui. João, tu agora deste-me aqui uma ideia incrível que foi o pluriamor, uma coisa que tu inventaste agora, mas existe o poliamor, sabes isso, não é? Poliamor, exatamente, poliamor. Que é uma pessoa que vive com mais do que uma pessoa que ama. Isto é uma prática até com... bastante corrente nos dias atuais. Achas que é possível alguém trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo com o mesmo grau de amor? Se podemos falar de amor por uma empresa, pode haver amor? Eu acredito que sim, e posso dizer-te até que a OBEI é um excelente exemplo disso. Nós somos uma consultora e temos muitos colegas que trabalham na OBEI, que vestem a camisola da OBEI em pleno, mas que passam o dia, por exemplo, nos escritórios dos clientes e acabam por vestir a camisola do cliente. Nós aqui até brincamos muitas vezes a dizer que nós temos que ter a camisola do cliente vestida e tatuada a OBEI no nosso corpo, e isso é possível, portanto, então, com o poliamor. Espera aí, eu apetece muito desenvolver este tema. Achas que é possível alguém amar uma empresa? Eu acho que sim. Acredito que pode ser um amor, é mais uma paixão do que propriamente um amor, a maior parte das vezes, porque, e é muito curioso, numa experiência profissional nós passamos imenso por as mesmas fases que numa relação amorosa. Repara, nós normalmente quando entramos numa empresa tudo é espetacular, estamos na fase de lua de mel, super apaixonados. Depois começamos a perceber que do outro lado também há problemas e que no dia a dia afinal aquilo não é tudo muito bom, e que se calhar até já deviam pagar-me um bocadinho mais por aquilo que faço, porque isto afinal também traz problemas, e nas relações é a mesma coisa. Nós no início só vemos as coisas boas, depois começamos a perceber que afinal esta tipa ou este tipo tem aqui alguns defeitos, mas a paixão até ao momento da saída, eu acho que é muito uma relação de paixão, mas depois fica uma relação de amor em alguns casos. Eu nutro, sinceramente, amor, claro que um amor diferente daquele que nutro pela minha esposa e pelos meus filhos, por exemplo, mas nutro amor pelas empresas por onde passei, genuinamente, e desejo-lhes as melhores. Eu costumo dizer uma coisa, várias vezes, por exemplo, nas sessões de boas-vindas, aqui na OBEI, o que eu digo às pessoas é que a partir do momento que entraram nesta empresa, esta empresa não vos vai largar a vida toda, vai fazer parte do vosso currículo. Portanto, quanto maior e melhor for a empresa, maior e melhor será o vosso currículo e vice-versa. Deixem-me só dizer que João Rodrigues acaba de receber uma mensagem da sua mulher que diz isto: espero bem que me ames mais do que a OBEI. É o que diz a mulher de João Rodrigues que estava a ouvir isto. E a resposta para ela é
É uma questão de números. João Rodrigues, temos que falar sobre este podcast, apenas e só porque é o número 1, depois daí não vou falar mais. Porquê esta decisão de haver um podcast que se chama Ouves-me Obey? E porquê o nome? Ok, muito bem. Bom, primeiro podcast porque é uma intenção de longa data, mas que infelizmente só agora é que foi possível. A minha equipa já há muito tempo que reclamava temos que ter um podcast, e a verdade é que agora durante a pandemia precipitou-se de facto pegarmos nesse tema novamente e dizer não, é agora que vamos ter um podcast. Isto porque queremos chegar cada vez mais às pessoas. O nome Ouves-me Obey não é mais do que juntar aquilo que é o foco deste podcast, que é escutar, ouvir a Obey, os seus ouvi-los e a comunidade em geral, e fazer chegar uma mensagem para toda a gente que nos queira ouvir, como é óbvio. E por outro lado, o nome em si, mais uma vez, é juntar aqui a vertente de humor que nós tentamos sempre a trazer, de inovação, e foi pegar numa das frases mais ditas durante a pandemia, que era o ouves-me bem, e então o ouves-me obey pareceu-nos, de facto, aqui um nome completamente adequado àquilo que nós queremos passar. De facto, isso aconteceu muito durante a pandemia, as pessoas preocupavam-se se as condições técnicas estavam boas. Isso acontece também muito com o WhatsApp. O WhatsApp não garante sempre uma ótima ligação, e por vezes temos que ligar pelo telefone normal para garantirmos isso. É verdade. Estamos sempre a perguntar se as pessoas nos estão a ouvir bem. Bem, quem nos ouve bem são alguns dos colaboradores da Obey que deixaram perguntas. Sim, perguntas. Boa. Vamos saber o que é que querem então perguntar a alguns dos colaboradores. Esta é a primeira. Pergunta para o João Rodrigues. Então, há quanto tempo é que se estava a pensar num Feedback and Coffee? Eu sempre digo aos teus consultores que já há algum tempo, mas não sei exatamente há quanto tempo. Ou seja, começámos a falar do Feedback and Coffee há quanto tempo? Digamos, há quanto tempo está in the making of? Vá, mais ou menos isto. Para que as pessoas também tenham uma noção que não foi uma coisa que surgiu de hoje para amanhã e pronto, estamos a pensar nisto também há algum tempo. Eu acho que esta mensagem é da Soraya Gomes. Não, Stephanie, não é? Da Stephanie, é isso mesmo, Stephanie Gomes. Onde é que eu fui buscar a Soraya? Estava a pensar na Soraya Chaves. Então querem responder? Queres responder neste caso? Claro que sim. E agradecer também à Stephanie pela pergunta. Olha, o Feedback and Coffee está idealizado desde sensivelmente maio de 2018. Essa é a grande verdade. E passou por várias fases de maturação até poder agora em 2021 ser finalmente implementado. A verdade é que nós temos vindo a experimentar o modelo aos poucos, de forma mais informal, para percebermos também o impacto de algumas das medidas e perceber a aceitação que tem por parte das pessoas. E a verdade é que agora sim iniciamos uma nova etapa em que é visível a todos o que é o Feedback and Coffee, o que é que se espera que o Feedback and Coffee traga à vida das pessoas, e a verdade é que aquilo que ambicionamos é que possa surtir efeito e produzir resultados ao longo dos próximos meses. Mas é importante que todos entendam que é algo que de facto foi feito para todos, para servir todos, líderes, liderados, toda a estrutura, e foi pensado e desenhado 100% à medida da realidade da Obey, ou seja, não é algo que tenha vindo de outros contextos, é algo que foi pensado exclusivamente para nós, e isso é algo que acarreta muito trabalho, muito pormenor. Não, João, mas por vezes as pessoas, quando querem dar o feedback, têm medo de que a outra pessoa que o receba não seja sensível a isso, às vezes não sabem como expor. Neste caso, o feedback que vocês têm recebido, têm respondido? Lembras-te de alguma ideia que tenha surgido e que tenha sido implementada? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido o vosso diálogo em relação ao feedback que têm obtido? Ora, ou seja, aqui o feedback, e é curioso tu perguntares isso, porque o feedback, e daí o nome também Feedback and Coffee, já lá iremos falar disso, mas basicamente o feedback está muito enraizado na cultura da empresa. Porquê? Nós sempre fomos uma empresa que gostou de crescer, muito fruto até das pessoas que lideram a empresa, sempre tiveram, a meu ver, a inteligência de escutar quem estava à volta para dar os próximos passos. E esse feedback muitas das vezes custa receber, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, temos aquela ideia de que não, já estamos a fazer tudo bem, mas não estamos. E o nosso CEO, João Bexiga, costuma dizer uma coisa que para mim faz todo sentido, que é
chega a ser um bocadinho estúpido, e desculpa a expressão, nós deixarmos todas as ideias da empresa fechada ali num grupo de 5, 6, 7 pessoas, quando nós temos mais de 1000 pessoas, não? Temos 1200 e tal pessoas já, ou seja, há muita massa cinzenta, temos ainda por cima pessoas com um nível de inteligência e de escolaridade elevadíssimo, não faz sentido não ouvir o feedback para ir melhorando. E o próprio Feedback and Coffee decorre disso, decorre dos feedbacks que fomos fazendo. Eu digo sempre isto quando falo da minha vinda para o Obey. A primeira coisa que eu pedi ao João Bexiga na altura foi, olha João, pedi-lhe 4 pessoas para a minha equipa na altura, e depois disse-lhe assim, e durante um mês eu não vou fazer nada a não ser falar com pessoas. Vou falar com as pessoas, vou ouvir, vou perceber, vou escutar, perceber onde é que dói, e para eu definir quais as prioridades. E onde é que doía? Olha, doía efetivamente em questões como a formação, por exemplo. As pessoas sentiam que precisávamos de apostar mais no desenvolvimento das pessoas e foi através disso que surgiu a ideia de construirmos a Academia Obey, que hoje existe e está a todo vapor. Foi daí que também surgiu a necessidade de construir algo ligado à parte da avaliação de desempenho, mas eu também senti que, apesar das pessoas todas quererem avaliação de desempenho, depois no final do dia, até por essa dificuldade que tu estavas a falar do feedback, se calhar não querem assim tanto uma avaliação de desempenho. Porque o que as pessoas querem no final do dia é que alguém se preocupe com elas, é serem escutadas e ouvidas, é receberem feedback daquilo que estão a fazer para poderem melhorar também e a serem reconhecidas. E isso é que é realmente importante. Portanto, nós podemos deixar de lado, às vezes, os modelos mais negros e cinzentos da avaliação de desempenho e construir um modelo mais divertido, em que o conceito chegue às pessoas e que entendam, e eu espero sinceramente que o Feedback and Coffee tenha chegado às pessoas, ou esteja a chegar às pessoas, porque é isso mesmo que nós queremos. Bom, vamos então aqui ouvir a Beatriz Coelho. A pergunta que eu gostava de fazer ao João Rodrigues era porquê Feedback and Coffee? Qual é que é a origem do nome? Gostava de perceber aqui um bocadinho melhor. Bem, de certa forma já respondes um bocadinho a isto, mas queres adiantar mais alguma coisa? Bom, como eu estava a dizer há pouco, o naming surge da necessidade de fazer diferente, de querer mostrar às pessoas que um ciclo de avaliação de desempenho não tem de ser um bicho de cabeças, mas antes um acelerador de carreira e um fator de motivação e de engagement das pessoas. E por outro lado, a escolha do nome advém inteiramente da nossa cultura, transparecendo de facto que o principal objetivo do modelo é dar e receber feedback constante, ok? E por outro lado, a questão do ter bom café. Exatamente, o café normalmente com quem é que tu bebes café? Com pessoas que são queridas, próximas, e é exatamente essa relação que nós gostávamos que os líderes e liderados tivessem dentro da empresa. Sabes qual é o país da Europa que bebe mais café? É surpreendente. Bom, eu ia dizer Portugal, mas já não vou dizer. Não sei. É a Finlândia. É a Finlândia. É verdade. É a Finlândia. Os finlandeses bebem café toda a hora. Ontem estive num jantar, justamente na Embaixada da Finlândia. Sim, eu tenho connections. E uma das conversas foi o vício generalizado dos finlandeses em relação ao café. Sabes qual é o prato nacional da Finlândia? É um guisado, mas também é sopa de salmão. Isso foi com a... Aprende-se muito neste podcast. Já agora, qual é a tua relação com o café? A minha relação com o café? Sim. Olha, eu gosto muito de café. Nem sempre bebi muito café. Mas bebes quantos? Atualmente bebo 2 cafés, 3 cafés por dia. Não mais do que isso. Eu não bebo nenhum, portanto já vês. Pronto. Mas já bebi 9, já bebi 9. Bebo chá, sim. Já bebeste 9? Na vida toda ou num dia? Diariamente. Por dia. Por isso é que parei. Se calhar é melhor parar com isto. Se calhar é melhor. Não, eu bebo poucos, mas os que bebo gosto de os beber em boa companhia e é um bocadinho isso que nós queremos trazer também aqui para este conceito. É o teu único vício ou tens mais? Não, olha, sou viciado em rir-me e em tentar fazer os outros rir, em histórias engraçadas, não diria anedotas, mas histórias engraçadas. Acho que é se calhar é o meu único vício. Estás a dizer isso, é óbvio que te vou-te perguntar que tens-me contar uma história engraçada. Lembras-te alguma? Assim muito rápido talvez não, mas lembro-me sempre de uma piada que eu acho que pode funcionar neste formato. Sim. Que é aquela mãe que diz à filha: "Oh filha, chama o pai para dentro", e ela diz: "Oh pai". Não sei, foi a única coisa que me lembrei neste momento. Bom, já que disseste essa piada, sabes que eu testo contar anedotas,
Aliás, Imagino. como a grande maioria das pessoas ligadas ao entretenimento, não sei porquê, não gostam nunca de contar anedotas, nem gostam nada do Carnaval. Portanto, a única anedota que eu gosto de contar, porque é muito curta, é uma anedota que me contou o Bernardo Sassetti. E a anedota era assim. Aliás, eu lembro que ele contou a anedota. Ele foi ao programa que eu tenho na Antena 3 ainda, a prova oral, há muitos anos, logicamente antes de ter morrido, e a verdade é que ele chegou lá e disse: espera aí, tu não conheces ainda a anedota do livreiro? Mas como assim? Eu disse: eu não conheço, então eu vou contar. E a anedota do livreiro é muito simples. Há um livreiro, há uma pessoa que abeira-se de uma livraria, do livreiro, chega-se perto do balcão e a pessoa vai lá e diz-lhe assim: cria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de é tão simples quanto isto. Eu adoro esta piada. Okay, bom, retomando aqui, João, quais são as tuas ambições pessoais aqui na Obey? Tu agora és People and Culture Director, mas achas que ainda podes subir mais? O que é que podes ser mais? Olha, eu não estou muito... vais trair o CEO, não é? Que está a ouvir isto, Deus me livre, não. Até porque a minha competição com ele é mais a ver quem é que tem menos cabelo. Mas de resto, eu diria que eu não penso muito nessa parte. Eu tenho muitas ambições para mim, claro que tenho, mas acima de tudo no contexto da Obey. Eu acho que quanto maior for a Obey, maior vai ser o João. Como eu dizia há pouco, eu acredito sempre nesse conceito. O resto vem por arrasto e acho que estes 3 anos e qualquer coisa foram incríveis. Acho que temos feito muita coisa. Repara, o nosso departamento, People and Culture, é o departamento que pretende focar-se nas pessoas através daquilo que é sermos embaixadores da cultura e da marca da empresa. E eu acredito piamente nisto, que a marca, as marcas são as suas pessoas, as pessoas que as representam. E portanto, eu nutro um orgulho muito grande daquilo que fazemos na Obey. Acho que a forma como tratamos as pessoas, isto pode parecer o maior clichê do mundo e acredito que possas sentir isso. Vamos lá. Mas a Obey tem de facto qualquer coisa de muito especial. Normalmente quem lida com a Obey sai daqui a achar que realmente estes gajos, tem aqui qualquer coisa. Consegues definir-me assim com algumas palavras, como é que é essa cultura, como é que é um colaborador da Obey? Como é que é um Obilos? Que é o termo que é o termo carinhoso que nós utilizamos para definir o Obilos. E a verdade é que na Obey somos todos Obilos, e isso é muito importante em termos daquilo que é cada vez mais a inclusão. Hoje fala-se muito da inclusão. Eu temo sempre que estas coisas virem moda em vez de ser de facto algo duradouro, mas na Obey nós sempre interpretamos desta maneira. É um Obilos, não interessa qual é o sexo, a nacionalidade, é um estado de espírito e é uma forma de estar na vida. O podcast podia-se chamar Estás a Obilos? Podia. Só não dava para fazer a mesma brincadeira, mas poderia perfeitamente. Okay. Como eu te dizia, eu acho que como é que eu definiria o Obilos? Eu acho que o Obilos é alguém que está, de facto, de braços abertos para receber, porque é algo que nós incutimos em toda a gente. Foi uma coisa que me impressionou imenso quando cheguei à Obey. E repara, eu vim para tentar trazer alguma estratégia de gestão de pessoas. Não quer dizer que antes não houvesse uma correta gestão de pessoas ou uma boa gestão de pessoas. Foi isso que me atraiu na Obey. O que eu te dizia era falar com as pessoas e já nutrir um carinho especial por saber que aqui faziam-se coisas bem feitas. Faltava alguma estrutura, alguma estratégia para trabalhar determinados temas, mas de resto já cá estava. E a partir do momento em que tu, desde quem está à frente do leme, não é? Na direção, nós passamos 95% das nossas reuniões de board, por exemplo, a falar de pessoas. A falar do Zé, do Paulo, do Pedro, de pessoas. Porque entendemos de facto que temos esse é o foco. Então eu diria que é muito isto, que é o Obilos para mim é alguém que está de braços abertos, que trata o outro por tu, que pode parecer... Existe essa cultura, as pessoas tratam-se por tu. Toda a gente se trata por tu, não é bem. Okay. Está a mudar, independentemente da idade. E eu acho que isto é muito importante, que é cultura dos braços abertos, cultura de tratar os outros por tu, e aí começa a verdadeira integração. E a partir da integração depois temos uma coisa importante, que é escutar, ouvir. Temos várias ferramentas para isso.
estamos ongoing, ou seja, não fazemos já tudo bem, não fazemos, somos uma empresa, eu costumo dizer que, por exemplo, parca às vezes em alguns processos e algumas ferramentas, mas nós preferimos humanizar processos. Isso leva muitas vezes, por exemplo, a quebrar as regras, a fazer exceções, porque no final do dia o que nos interessa verdadeiramente é que a experiência das pessoas seja positiva, e por isso é que nós brincamos, quer dizer, uma vez ouvi-los, para sempre ouvi-los. Olha, vamos ouvir um Obilos que te quer fazer mais uma pergunta. Desta vez é o Fernando, não é bem uma pergunta, o Fernando que quer mais fazer um comentário. Vamos ver que comentário é este, desta pessoa com este nome tão bem escolhido. Olá, esta última deveria ser uma pergunta, mas sinceramente não me ocorre. O que me ocorre é sim um agradecimento, em geral ao Obey, porque a forma como trata os colaboradores como seres humanos e a forma como se preocupam com o futuro de cada um de nós faz com que nós vistamos a camisola, faz com que nós tenhamos orgulho em usar a marca Obey, sendo algo do nosso dia-a-dia. Enquanto falamos numa empresa para ingressar, uma empresa para trabalhar, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Obey. Isso é excelente. Feedback and Coffee é apenas mais um passo para fazer com que o colaborador Obey se sinta vivo dentro desta casa. O meu muito obrigado. Bem, diria que é um colaborador muito satisfeito. Estas mensagens foram pagas. Eu ia dizer isso mesmo, parece que foram. O Fernando Albuquerque. Sim. Excelente, obrigado Fernando e um abraço. É espetacular ouvir este tipo de feedback, como é óbvio, é sempre importante. E acho que casa exatamente com o que eu estava a dizer, que isto é difícil de explicar o que é ser um Obilos, o que é fazer parte da Obey. Claro que nós não somos, eu costumo dizer que não temos a pretensão de ser a única empresa. Acho que é antes pelo contrário, nós queremos de facto começar, não é começar, mas é liderar um movimento que é de transformação da forma como as empresas veem o dia-a-dia, veem as pessoas. Acho que isso é que é importante, ou seja, eu por exemplo, eu gosto muito, sinceramente, por um lado primeiro fico chateado e depois gosto muito quando vejo a concorrência ou outras empresas a replicar algumas coisas que nós fazemos, a usar algumas expressões que nós usamos, a usar alguns processos, alguns mecanismos, algumas iniciativas, porque eu acho que isso é sinal que estamos a fazer qualquer coisa bem. Portanto, olha, uma das coisas que eu tenho notado nas empresas é que dão uma grande importância ao Natal. O que é que vai acontecer no vosso Natal? Já sabe? Olha, ouvi falar num hino? Bom, exato, eu não posso levantar demasiado o véu, posso falar de algumas coisas, uma delas de facto foi o nosso hino. Nós fizemos agora um evento em setembro, um evento digital, que foi a nossa reentrée digital, que demos o nome de reentrée inovadora, inovador porque tem muito a ver com o nosso statement, e o hino foi o desafio que lançámos aos nossos Obilos, que foi juntarem-se para dar as linhas principais para construir o hino, e convidámos o Filipe Gonçalves, o cantor Filipe Gonçalves, para recriar então e construir em cima desses insights que foram dados pelos colaboradores da Obey o nosso hino, e que vai ser apresentado no nosso evento de Natal. Para quem não sabe quem é o Filipe Gonçalves, entre outras canções, tem esta que é um grande sucesso. Toda a gente conhece esta música de Filipe Gonçalves. Claro, é esta mesma pessoa que vai fazer o hino dos Obilos. Aqui há uma pergunta que me parece absolutamente necessária, e estamos quase a acabar, por incrível que possa parecer, que é esta: o que é que a pandemia veio mudar, não só ao Obey, mas, no teu entender, a cultura das empresas e a forma como elas irão funcionar a partir de agora? Bom, é uma pergunta muito atual atualíssima, até porque a pandemia ainda não acabou totalmente. Exatamente. E basicamente, na minha opinião, eu acho que a pandemia veio alertar-nos para alguns pressupostos extremamente relevantes que já estavam a ser trabalhados, mas eu diria que timidamente, por muitas empresas, nós inclusive, que tem a ver principalmente com o equilíbrio trabalho-vida pessoal. E este é um tema de grande discussão, que eu acho que há muitas empresas que estão neste momento com muitas dúvidas, ou seja, acho que há poucas certezas e há muitas dúvidas. Acho que há muitas empresas que estão a tentar arriscar modelos híbridos, outros estão a tentar arriscar um modelo já 100% remote, outros 100% presencial, mas nenhuma sabe como é que isto vai acabar. A grande maioria é híbridos, não é? Sim, eu diria que sim, nesta fase pelo menos, sendo que muitos já têm a ideia para onde é que vão, outros estão apenas a fazer uma coisa que me parece inteligente, que é a testar
aos poucos o modelo e entender o que é que acontece na vida das Qual é o pessoas vosso? e como é a reação. Olha, nós neste momento estamos em teletrabalho, na grande maioria das nossas pessoas, e eu diria que nos queremos posicionar cada vez mais como defensores do smart working, isto é, tentar adequar àquilo que é a responsabilidade da pessoa, a responsabilidade da sua função, o projeto em que está inserido, todas as condições inerentes, o local onde vai trabalhar. Sempre que seja possível a pessoa trabalhar de onde quiser, isso acontecer. Quando não for possível e tiver que trabalhar no local de trabalho, isso também irá acontecer, como é óbvio. Deixem-me só dizer a todos aqueles que estão a ouvir esta primeira edição do podcast da Obey, Ouves-me Obey, que nós estamos nas vossas instalações. A primeira curiosidade é que quando aqui cheguei, não sabendo exatamente onde isto era, percebi que era justamente em cima do sítio onde há anos eu corto o meu cabelo, que é aqui na Jean-Louis David. E depois eu não conheço bem isso. Eu queria te fazer uma proposta, que era nós levantarmos da sala. Esta sala é o quê? É a sala de reuniões? Onde nós... Sim, é uma sala de reuniões. E queria só que me fizesse a descrição do sítio onde nós estamos. É possível, João? Podes vir comigo? Claro que sim. Vamos embora. Tens de trazer aqui o micro e tens que me apresentar aqui, basicamente, onde é que nós estamos. Portanto, estamos aqui a abrir a porta. Vamos lá. Ok, vamos a isso. Cá não está cá ninguém, não é? Isto é o quê? Está muito pouca gente. Isto aqui portanto, é uma das frações do nosso escritório, aqui do Saldanha, onde temos as nossas áreas de suporte. Aqui, por exemplo, é a ilha da minha área, People and Culture. É aqui que tu trabalhas? Exatamente. Olá, Trabalhar são pessoas que trabalham? Exatamente. Olá, aqui tudo bem? é a nossa área. Como é que te chamas? Muito bom gosto. Sou o Rodrigo. Rodrigo, o que é que tu fazes aqui? Eu sou o responsável da contabilidade. Trabalho no departamento financeiro e de recursos humanos. E que tal? Como é que está a contabilidade? Tá boa, tá boa e recomenda-se. É? E aquela pessoa que está ali também é da contabilidade, como é que te chamas? Ok, também de recursos humanos. Estava aqui justamente a perguntar ao João como é que é a política a esse nível na Obey. O que é que a Ana é uma mulher muito importante, porque a Ana é a dona aqui do processamento salarial e é uma das donas do processamento salarial. Processamento salarial? Portanto, Ana, estás bem? Queres um café, uma água, alguma coisa? Não te falta nada. Alguém que é responsável pelo processamento salarial, não ficas tentada a aumentar-te anualmente, por exemplo? Não. Mas podias fazer isso, se quisesses. Eventualmente, mas isso não é uma opção, não. Sabes que outro dia estava a falar com estava a falar com pessoas responsáveis pelo Banco de Portugal e eu estava a dizer assim, aquelas pessoas que estão todos os dias a contar notas, deve haver uma tendência a dizer assim, ninguém vai notar se eu tirar daqui uma nota de 500. Exato. Mas eles pensam nessa possibilidade e essas pessoas são revistadas à entrada e à saída. Exatamente. Isto não há qualquer possibilidade, podes ter esse pensamento que é mais do que, eles dizem, é mais do que normal. Não é? Se estás ali, quem é que vai notar se eu tirar aqui 5? Mas vão notar sim, eles são revistados. E eu acho que é uma questão de tempo até o dress code no Banco de Portugal ser todos nus. Exatamente por isso. Acredito. Já agora deixa-me só dizer que eu estou aqui a ver várias pessoas. Para mim, a pessoa mais trabalhadora deste edifício é aquele senhor de vermelho que está ali. É a pessoa que está mais concentrada. É o grande Paulo Caldeira. Paulo Caldeira. Agora está a fazer. É um Lego, Paulo? Não quero dizer que as outras pessoas não tenham um ar de trabalho, mas esta pessoa é verdade. Devia ter um processamento salarial diferente, eu acho. O Paulo é o nosso responsável da área da IT e, como podes ver, está ali a fazer um trabalho de enorme perícia técnica. Deixa-me só perguntar ao Paulo o que é que ele está a fazer. Paulo, desculpa, o que é que tu estás a fazer exatamente? É a primeira pessoa que eu vejo aqui a trabalhar neste edifício e isto interessa muito. Estou efetivamente a montar um servidor. A montar um servidor e achas que vais conseguir? Parece um trabalho bastante complexo. Não, nem por isso. Já estou habituado a fazer isto há algum tempo. Isto é como andar de bicicleta. A princípio custa um bocadinho, depois a partir daquele momento é sempre a andar. Paulo, eu não te conheço de lado nenhum, não é? Não sei se vamos ser amigos, eu acredito que possamos vir a ser os melhores amigos, mas antes disso, tens alguma habilidade fora extra trabalho que saibas fazer, algum hobby? Não, assim que me recordo, não. Nunca ganhaste nada? Não. Sabes cozinhar? Sei. Qual é o teu prato que sabes realmente impressionar? Isso é difícil, não sei, talvez arroz de cabidela. Excelente. Atenção que estamos à espera do convite. O Paulo não está aqui sozinho. Como é que te chamas? Andreia, como é que tens vivido estes tempos aqui na Obey? Com pandemia, não é? para te dizer a verdade, eu estou cá há 3 meses, portanto não ainda muito tempo, mas tenho vivido de forma muito saudável, ainda que remotamente. Agora aqui com este regresso e estou muito contente de poder ver finalmente a cara dos meus colegas. A grande maioria não vês, não é? Mas se calhar também é melhor assim.
Não sei, ainda não sei. Digo mais tarde. Ok, obrigado. Já viste isto? Realmente... Tu sabes que eu conheço a Andreia do meu mestrado. Tirou um mestrado comigo há uns anos atrás. E que tal? E Com agora boa apareceu nota? aqui. Com boa nota? Muito boa nota, era muito boa aluna. Tem Mas ar lembro-me disso. disso. Acho que tens ar de boa aluna, aplicada. Não percebe muito de informática, até porque já está aqui e deve ter problemas no computador. Ok. Portanto, basicamente o edifício onde nós estamos é apenas um dos... Isso. É. Vocês têm quantos andares, então? Olha, nós aqui no Saldanha temos duas frações, temos esta e depois temos ali do outro lado uma fração onde temos a nossa mega equipa de recrutamento e toda a equipa de business management aqui de Lisboa. E depois temos entre campos também, na Rua Julieta Ferrão, um escritório, onde temos várias equipas de competência mais técnica de IT a trabalhar, por exemplo, em projetos de nearshore. Olha, nós estamos quase a acabar este programa, mas ainda tenho aqui 2 ou 3 perguntas para te fazer. E antes de acabarmos, nós perguntamos a alguns colaboradores da OBEI, neste caso à Beatriz Coelho, ao Edson Moraes e ao Carlos Reis, o que é que eles acham do Feedback and Coffee e quais as expectativas que têm? Para mim, Feedback and Coffee é uma iniciativa super importante porque vai nos permitir saber onde é que estamos e para onde é que vamos. Saber que temos momentos de conversa regular com o manager, saber que estamos a ser sempre acompanhados e pedir feedback sobre o nosso desempenho para conseguirmos ter melhores resultados e sermos melhores profissionais. E, portanto, a minha expectativa é muito esta. É eu saber que estou constantemente a ser acompanhada, que o meu manager está a par dos meus desempenhos, dos meus receios, daquilo que eu estou a fazer bem, para onde é que eu quero ir no futuro, e saber que ao ter estas conversas regulares não sentir o peso de ser uma avaliação de desempenho, mas sim uma conversa em que podemos aqui alinhar-nos e alinhar as expectativas e o futuro e também fazer aqui um planeamento de carreira. E portanto é muito isto, é sentir-me sempre acompanhada para ter os melhores resultados possíveis. Olá, família OBEI. Quem fala é Edson, do Núcleo de Tecnologia DevOps. Particularmente, considero que todo processo, iniciativa, precisa frequentemente de feedbacks. Para acompanharmos, sabermos se estamos na direção certa, se precisamos mudar a estratégia e muitas vezes essas percepções só são possíveis escutando as pessoas envolvidas. Assim, o Feedback and Coffee certamente é a melhor ferramenta para ajustar nossa direção. Dessa maneira, desejo e espero tanto a OBEI quanto nossos consultores consigamos transparecer o máximo possível as expectativas atuais e para o futuro. O sucesso de todo relacionamento é a transparência e a objetividade. E acredito que o Feedback and Coffee seja uma ótima ferramenta para todos nós. Muito obrigado, OBEI. Eu acredito que essa iniciativa de feedbacks constantes em períodos fixados é uma coisa essencial para se medir não só a performance dos funcionários, dado que é feito um ponto de situação com os gestores responsáveis por eles também, mas também da satisfação dos funcionários, né, com o lugar onde eles estão alocados, e permitindo antecipar, evitar de certa forma que quando existente, né, caso exista, cresça aquela sensação de saturação, de não pertencimento, dá uma sensação de acolhimento maior, e eu acho isso muito bacana. Bem, também é verdade, deixem-me só dizer, depois de ouvirem isto, que nós fomos mais longe e perguntamos também às mesmíssimas pessoas, por acaso não foram as mesmíssimas pessoas, perguntamos ao Carlos Reis, ao Frederico Silva Nogueira e ao Fred Albuquerque o que é que eles acharam do kit do Feedback and Coffee e o que é que representou para eles. O kit do feedback foi só mais um dos gestos da OBEI que fez com que eu me sinta valorizado. Deu um valor extra para as reuniões de feedback, que é uma coisa que eu já considero bastante, considero muito importante. E se para pensar que foi uma garrafa d'água com Infinity Book, acabou sendo sustentável, né? Porque a garrafa d'água faz a gente usar nos copos plástico, né? Que é descartável também. E também o Infinity Book ajuda a reduzir o desperdício de papel. Então, assim, esses pequenos gestos fazem a gente perceber que está no caminho certo, que está no lugar certo, sabe? Dá aquela sensação de pertencimento. Olá, Albilos. O kit do Feedback and Coffee que eu recebi aqui em casa, ele representa para mim aqui possibilidades infinitas para eu acertar, errar e apagar de novo, e tentar de novo, e começar de novo. É uma ótima possibilidade
que temos sempre de fazer e continuar sempre fazendo, respeitando o meio ambiente. Muito obrigado. Olá. Sobre o que é que o kit do Feedback and Coffee representou para mim. Por acaso ele foi entregue numa altura um bocado negativa no meu dia de trabalho. Então imagina estar num dia cheio de reuniões, com algum stress, com algum negativismo e tens aquela sensação que se calhar às vezes um abraço seria simpático. O Feedback and Coffee, o kit, foi efetivamente isso. Aquela alegria de pequena criança dentro de mim a abrir a caixa e ver um miminho, desde o caderno que dá para apagar, desde a garrafa, desde os pacotes de açúcar, todos esses miminhos, foi um culminado de emoções muito, muito saudável. Agradeço. Muito obrigado. Há aqui uma coisa que eu ainda não percebi. Que kit era este? O que é que ele tinha? O que é que tinha o kit? Olha, então, nós fizemos chegar um kit à casa das pessoas. E o kit, sempre que as pessoas dizem kit, só me lembro do carro. Vem-me buscar. Lembro só disso, não é? Não, neste caso foi um kit sustentável que nós enviámos para a casa das pessoas com o mote que relacionava dois conceitos. O conceito do Feedback and Coffee e o conceito do Pulse by Obey, que é o nosso programa de saúde e bem-estar. E o mês de outubro é um mês da sustentabilidade. E a verdade é que hoje ser sustentável é muito mais do que ser ecológico. E acreditamos que um modelo ou um sistema como o Feedback and Coffee que visa também aquilo que é a sustentabilidade, que é o desenvolvimento contínuo das pessoas dentro das organizações, em prol da sua carreira e em prol do desenvolvimento e sustentabilidade das organizações. E é muito aí que nós queremos cruzar estes dois conceitos. E o Feedback and Coffee, através deste kit que mandámos, o que é que nós mandámos para as pessoas? Mandámos um Infinity Book do Feedback and Coffee, que pressupõe aqui alguma poupança ambiental ao nível daquilo que é o consumo de papel, com a reutilização desse caderno. Enviámos uma garrafinha também para que as pessoas possam pôr água ou, quem sabe, o café, não é? E mantê-lo quente para as conversas com o seu líder. Pensei que era uma garrafinha de vinho. Antes fosse, quem sabe para a próxima. E enviámos, por exemplo, também uns pacotes de açúcar com umas mensagens muito sui generis para as nossas pessoas, relembrando-as do quão importantes são para nós. Tudo isto numa caixa totalmente personalizada, com um conceito à medida, e que eu espero que tenham gostado. O feedback nas redes sociais foi fantástico, e as mensagens que recebemos, e portanto estamos muito, muito contentes de tentar, acima de tudo, fazer chegar uma mensagem às pessoas. Estes mimos, na nossa opinião, são essenciais para as pessoas perceberem que nós, mesmo com esta distância provocada pela pandemia, nunca nos esquecemos delas. Portanto, é este o kit e não este. Kit, oxigênio. Ok, estamos então esclarecidos sobre esta questão. Relembro que estamos a entrevistar o João Rodrigues, o convidado número 1 deste podcast que se chama Ouves-me Obey e que, esperemos, tenha vida longa. Eu assim o espero. Bom, dizer que estamos quase no final, mas quero-te fazer ainda duas últimas perguntas. Eu ouvi dizer que vocês oferecem dias de folga extra aos auxílios, de acordo com a antiguidade. Pelo que julgo perceber, para poderem ter o tal melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isto é verdade? E como é que funciona? Estou muito interessado no caso de querer vir trabalhar para aqui. Sem dúvida. É uma questão de mandares o currículo e tudo pode acontecer. Sim. Mas sim, é verdade. Acima de tudo, nós queremos potenciar ao máximo essa questão do work-life balance das nossas pessoas, e ao mesmo tempo premiar a antiguidade. Ou seja, quisemos relacionar aqui estas duas vertentes, e esta é de facto uma das medidas mais reveladoras dessa intenção, e à medida que a antiguidade aumenta, os dias de folgas também aumentam. Okay? Então, como é que isto funciona? Para além das férias a que todos nós temos direito, teremos um dia de folga anual a partir do nosso segundo ano de OBEI. E de 2 em 2 anos esse número de folgas anuais vai crescendo até atingir um limite de 5 dias de folga por ano. Ou seja, imagina, eu estou cá há 10 anos, tenho 5, para além dos meus dias de férias, tenho 5 dias de folga por ano adicionais. Quantos dias de férias é que as pessoas têm? Habitualmente têm, por lei, 22 dias de férias úteis. Ok.
Está bem. Olha, quero aqui agradecer o facto de teres vindo. Bem, também não tinhas outra hipótese, não é? Tinhas que ser o primeiro convidado. Eu não faço ideia quem é que vai ser o segundo, já sabes. Quem é que vai ser o segundo convidado? Eu já sei, mas não te vou dizer ainda. É surpresa para todos. Quem é que será? Estou a ficar nervoso com isto. Olha, queres deixar alguma mensagem para o final? Olha, sim, queria apenas agradecer-te, a ti também, por teres aceito este desafio e este convite. Eu estou muito entusiasmado com isto. Não é por acaso que foste tu a escolha. Acho que acabas por reunir aqui um conjunto de características que eu acho que estão intimamente ligadas àquilo que nós queremos que seja também, não só este podcast, mas aquilo que acreditamos que a marca Obey tem. Quais são? Olha, nomeadamente... Bonito? Lindo, não é bonito, é lindo. Não, mas eu acho que foste uma escolha óbvia, no sentido que concilias a notoriedade, a familiaridade, a experiência, a competência e muito humor e boa disposição. E sou boa pessoa. Que é exatamente a maneira como nós gostamos de ser vistos pelas pessoas, sejam eles clientes, candidatos ou colaboradores. Só por estas palavras te mereces ouvir, para o final deste episódio, isto. Kit, te necesito. De acuerdo, Michael. ¿Hacia dónde se fueron? João, de forma resumida, como é que tu explicas o Feedback and Coffee? Muito bem, então o Feedback and Coffee no fundo é o sistema que engloba o ciclo de gestão de desempenho e o modelo de progressão de carreira da Obey, da Obey Portugal. Sim. E que representa a nossa cultura, sendo totalmente centrado nas pessoas, fomenta a proximidade e o feedback constante, que é extremamente importante, mas também o reconhecimento e a meritocracia. Para além disso, o foco na obtenção e na divulgação de oportunidades de desenvolvimento e crescimento individual têm que estar presentes neste conceito, ok? No fundo, eu diria que o Feedback and Coffee pretende ser o espaço aberto e informal, se quiseres, que cada um de nós necessita para desenvolver a própria carreira. Apesar de nós acreditarmos que a gestão da carreira cabe ao próprio, ok? A empresa deve sempre proporcionar as condições para que isso aconteça de forma estruturada e pensada. E como é óbvio, para que a experiência do ouvi-lo seja positiva e haja eficácia nesse processo, o papel do próprio e do seu líder são cruciais. Em suma, é isto que é o Feedback and Coffee, e para saberem mais sobre o Feedback and Coffee, é simples, basta enviar o currículo para nós, conhecer-nos, e nós teremos todo o gosto em abrir as portas da Obey a toda a gente que nos queira conhecer, até porque nós temos centenas de oportunidades neste momento em aberto de vagas de recrutamento e, portanto, nomeadamente na área de tecnologia. Claro. E se tiver um filho, ele vai para a área da tecnologia, não é? Muito bem. Eu acho muito engraçado. Os teus filhos vão? Já lhes falaste disso? Ainda não lhes comuniquei formalmente, mas já comecei a falar com eles sobre isso. Que idade é que eles têm? E eles dizem que querem ser da Obey, portanto, para mim está fácil. Querem ser? Claro, vai ser uma empresa familiar, é exatamente, isso? Exatamente. Que outras vantagens o Feedback and Coffee pode representar na vida das pessoas? Olha, um bocadinho no seguimento do que nós estávamos a falar, eu acredito mesmo no poder do feedback, e eu acho que essa é a maior oportunidade da vida das pessoas. Ao receberem feedback constantemente e terem a oportunidade de dar feedback constantemente também para o outro lado, nós estamos a abrir aqui uma janela muito grande da melhoria contínua para as condições das pessoas. E o facto deste modelo pressupor um conjunto de momentos específicos, mais formais ou menos formais, para a conversa, vai certamente continuar a levantar muito daquilo que nós hoje já fazemos, que é sinalizar tudo o que as pessoas sentem que pode ser melhorado no seu dia-a-dia, e dar-nos a oportunidade, enquanto organização, de trabalhar em prol disso. Muitas das vezes acontece em algumas empresas não haver este grau de abertura, e a tendência não é evolutiva, normalmente é de estagnação, e nós não queremos estagnar, nós queremos continuar a crescer, a desenvolver, e isso só é possível com o feedback das nossas pessoas. E eu acho que isto acaba depois por ser um boomerang, ou seja, as pessoas mandam o feedback cá para este lado, e normalmente o que nós vamos devolver é com respostas àquilo que são os problemas identificados. É isso que temos tentado fazer, e sendo o mais sincero possível, acredito piamente neste grau de compromisso assumido entre líder e liderado. Eu digo frequentemente isto, que é: um líder serve para
ou um líder existe para servir as suas pessoas e não o contrário. E se nós cuidarmos das nossas pessoas, teoricamente as pessoas vão cuidar do nosso negócio, e é isso que nós temos de facto que ter em perspectiva, e é nisso que nos focamos no nosso dia-a-dia. E pronto, assim chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Ouves-me ao Bem. Espero que tenham gostado e ficado clientes. Bons clientes, entenda-se, daqueles que estão sempre a recomendar-nos e a falar muito bem de nós, e do apresentador a falar muito bem do apresentador. Ora, no próximo episódio confesso que até podíamos dizer quem seriam as convidadas ou convidados, mas isso ia perder a graça toda, e assim é melhor não vou dizer não. Ouvi-los, fiquem pois à espera do próximo episódio. Encontramo-nos muito em breve, possivelmente aqui. Ouves-me, ouves-me.